Tudo bem, gatinhas ou gatinhos? Hoje eu queria falar um pouco a respeito de um traço do narcisista oculto, que é um traço que você pode ter, eu já tive na minha vida, qualquer pessoa pode ter, com ou sem transtorno de personalidade. Primeiro eu vou descrever o que é o narcisismo oculto, eu vou descrever o traço que eu estou mencionando aqui especificamente, contar uma história minha e dar uma sugestão de como lidar com esse traço de uma forma construtiva. Então, narcisismo oculto é um jeito de funcionar que envolve sentir bastante vergonha, que está à flor da pele. Essa vergonha faz a pessoa se sentir inferior, inadequada, ter baixa autoestima. Só que tem várias formas de lidar com baixa autoestima. Algumas pessoas se isolam, algumas pessoas se machucam. O narcisista oculto, quando ele sente essa vergonha, essa sensação de ser inadequado, ele cria uma história na cabeça dele onde, em vez de ser inadequado, ele começa a se enxergar como, na verdade, especial, incompreendido, sabe? Se o mundo não fosse cheio de pessoas tão inferiores e bestas, elas reconheceriam a superioridade natural do narcisista oculto. Então, é esse traço que eu quero abordar aqui com vocês, é essa sensação de, caraca, eu sinto baixa autoestima o tempo inteiro, eu sinto vergonha o tempo inteiro, e isso é tão insuportável que eu passo a me enxergar como especial e, na verdade, são os outros que não sabem reconhecer a minha genialidade. Agora, por que eu queria conversar sobre esse traço? Eu lembro ao longo da minha vida, na minha infância e também em alguns relacionamentos com parceiros com um forte traço de narcisismo oculto, eu lembro que para mim não batiam as informações, porque como que você pode, por um lado, afirmar continuamente que você só não deu certo na vida devido a algo que terceiros fizeram, né? Então, o tempo não estava certo, o momento histórico não estava certo, suas condições não eram certas, seus pais não eram certos. Como que você pode, ao mesmo tempo, não ter a conquista concreta, que é o caso da maior parte das pessoas que são predominantemente narcisistas ocultas, né? E ao mesmo tempo se sentir superior, especial e uma pessoa que deverá aconselhar os outros e ser vista como referência, como uma autoridade automática e inquestionável. Eu lembro muitas vezes eu ficava ouvindo minha mãe, por exemplo, reclamar sobre o quanto ela tinha sofrido na vida. E eu ficava pensando, pô, você está me contando uma história a respeito das coisas que deram erradas. Ao mesmo tempo, você espera uma obediência perante a sua autoridade de você ditar a regra da vida dos outros, não é, com relação a alguns assuntos, que não é compatível, porque deixa eu pintar uma ideia para vocês para ver se faz sentido. Imagina que você quer montar uma empresa. Aí você tem dois amigos. Um amigo tem várias empresas que dão certo. Outro amigo já faliu várias empresas e tem baixa autoestima, não sabe como fazer uma empresa dar certo. Com quem que você vai se aconselhar? Eu imagino que seja óbvio que você vai se aconselhar com esse amigo aqui, porque ele tem a experiência concreta e prática de fazer a empresa dar certo. Então, na minha cabeça, por que eu pediria conselho ou aceitaria conselho do perfil de uma pessoa que não fez o negócio dar certo? E nós sabemos que ela não fez o negócio dar certo porque uma parte constante da história que ela conta sobre a própria vida é: eu não dei certo por causa dos outros. Eu fui injustiçado. Porque tinha pessoas que eram mais assim, eu não recebi não sei o que da vida, não é? Tem sempre uma narrativa. Então, de uma forma muito racional, não tem como encaixar. Claro, é uma racionalização da mente quando a gente tem esse traço forte na personalidade, porque a gente precisa se proteger daquela vergonha de perceber, caceta, então eu sou responsável pelo fato de que eu não atingi algum sucesso pessoal nas áreas onde eu me sinto frustrado, e isso é difícil de encarar. Então, eu queria trazer aqui para vocês uma reflexão a respeito de como abordar esse assunto. Eu lembro muitos anos atrás, quando eu tinha muita dificuldade em regular minhas emoções, eu entrava instantaneamente nessa sensação de eu fui injustiçada, eu fui vitimizada, não é? Que é o perfil do narcisista oculto. E eu ficava pensando, o mundo deveria ser assim, a vida deveria ser assada, as pessoas deveriam não sei o quê.
Aí eu parei de fazer isso porque isso só me fazia me ficar mais frustrada e entrar num buraco do qual eu não conseguia sair. E eu comecei a entender o seguinte, da mesma forma que esse cara que fez as empresas dele dar certo, fez isso acontecer porque ele aprendeu as habilidades de um empresário de sucesso. Com certeza ele encarou muitos desafios, ele quebrou a cara muitas vezes, só que ele não desistiu. Ele foi atrás de informação, de mentoria, ele foi se orientar junto a outras pessoas mais experientes com sucesso também, e assim ele foi construindo em si as características de alguém que poderia tocar empresas. Já esse cara aqui, o narcisista oculto, é, de forma geral, uma pessoa que, diante de baques, sentiu tanta frustração que não teve recursos de superar aquilo e por isso teve que criar uma narrativa interna de por que eu não dou certo na vida, correto? Então, não vamos dar essa narrativa, essa desculpa para os nossos fracassos. Não porque sua dor não é válida diante de uma frustração, não porque não seja absurdamente difícil causar transformações. Isso é verdade, é mesmo difícil. Mas porque esse pensamento não serve e só faz a gente entrar cada vez mais nesse traço do narcisista oculto. Então, por que não entender que para ter esse sucesso aqui, nós precisamos aprender a pensar e se comportar, nos comportarmos como o perfil de uma pessoa que dá certo. É mentira que as pessoas dão certo só porque elas receberam coisas milagrosas da vida. Não é? Claro que tem pessoas que receberam muitas coisas, não é isso eu não estou negando isso. Mas quando você vê a história das pessoas de sucesso, elas encararam muitos desafios incrivelmente difíceis e não desistiram. Então isso criou nelas habilidades como resiliência, coragem, fé, disciplina, não é? Capacidade de regular as emoções para não desistir, que são habilidades que o narcisista oculto não aprendeu. E é por isso que ele não tinha esses recursos, né? Ele não desenvolveu, aliás, esses recursos diante dos desafios que brotaram para que ele se tornasse aquela pessoa que poderia ter sucesso. Então, gente, diante de um fracasso, quando a gente começa a pensar, é porque minha família, porque a vida, porque o tempo, porque não sei o quê, não estou invalidando a real frustração de lidar, por exemplo, com personalidades difíceis como narcisistas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou convidando você a começar a se perguntar, diante desse gatilho de eu fui injustiçado, começar a puxar a sardinha para você no sentido de o que eu preciso fazer ou aprender para me tornar o tipo de pessoa que se sente poderosa na própria vida diante dessa situação. Então, eu fui injustiçada porque alguém passou num concurso, mas esse alguém teve uma família estável que pagou os melhores cursinhos e aí eu não passei porque meus pais eram pobres, né? Ok, mas em vez de contar essa narrativa que só vai fixar na sua cabeça que você foi injustiçada, o que você precisa aprender a pensar e se comportar como uma pessoa que daria certo, né, num concurso. Então, o que eu tenho que aprender a pensar e fazer para que eu seja uma das pessoas que conte histórias de sucesso sobre ter passado no concurso? Eu descobri que, sei lá, as pessoas que têm sucesso têm uma rotina de estudo. Eu descobri que elas, não sei, elas usam aplicativos para fazer provas, não sei, entendeu? Você pesquisa, você vê quais são os pensamentos, os comportamentos, os hábitos das pessoas que passam no concurso. Você entendeu? Então, para resumir o que eu falei aqui no vídeo, o traço do narcisista oculto que eu estou explorando é a sensação de ser incrivelmente superior, mas ao mesmo tempo não ter os sinais concretos de sucesso na vida. Eu estou falando que quando a gente tem frustrações na vida, em vez da gente ativar essa narrativa interna do traço do narcisista oculto, que é eu fui injustiçado, a vida deveria fazer isso, o mundo deveria fazer aquilo, por que não se perguntar o que eu tenho que aprender a pensar e fazer, como que eu tenho que me comportar para ser o perfil de pessoa que tem sucesso nessa área? E se forçar, se desafiar aos poucos, 1% ao dia, perdoando-se pelo resto, a fazer isso aqui. E assim ir construindo construindo coragem, resiliência e força. Bom, gatinhas e gatinhos, fez sentido esse vídeo? O que vocês pensaram a respeito dele?
Vocês sentem de uma forma mais forte esse traço de eu fui injustiçada porque os outros são imbecis? Me conte nos comentários. E para você que gostaria de aprender a regular suas emoções na prática, venha fazer parte do Parts Work. O carrinho abre semana que vem e a turma começa no dia 13 de março. É isso, gatinhas e gatinhos.